Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos no Brasil e também em alguns outros países a solenidade da Ascensão de Jesus aos céus. Ascensão que ocorreu, conforme a tradição, 40 dias depois, segundo o que lemos nos Atos dos Apóstolos. E isso seria na quinta-feira passada, mas esta festa é transferida ao domingo, por ser festa de preceito para que o povo cristão participe. Tenhamos em conta que hoje celebramos basicamente uma continuação da Páscoa. Na Páscoa celebramos o morto ressuscita. Hoje celebramos o humilhado é exaltado. Jesus que é elevado, que sobe aos céus. E semana que vem celebraremos Pentecostes. Esta festa, na antiguidade, as três eram unidas, pois as três lembram aquilo que ocorre na Páscoa. Pois agora o Senhor ficará entre nós, não na sua forma física, mas dentro de nós pela ação do seu Espírito. E o Evangelho de São Mateus nos diz, naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Primeiro ponto, vemos que vão para a Galileia, não é em Jerusalém. Por quê? Porque São Mateus nos mostra Jerusalém se opondo a Jesus. E aqui é algo que devemos de compreender. Há pessoas e há lugares onde muitas vezes não podemos encontrar Deus. Por quê? Pelo ódio que alimentam, pelo mal que carregam em si. E ali não encontraremos a presença de Deus. Teremos que ir aonde Deus nos leva, onde Deus nos chama. E qual monte é esse? Ora, sabemos que o monte indica também a oração, mas não somente, que é o monte das bem-aventuranças. Se queremos ver Jesus, não é mais como ver, o que fazer para vê-lo, mas quem ser, quem eu devo ser para ver o ressuscitado. Se eu me torno aquele que vive as bem-aventuranças, me esforço por viver aquilo que o Senhor ensinou, e as bem-aventuranças não somente bem-aventurados, mas todo aquele sermão, todo o discurso, onde Jesus diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, onde Jesus atualizou a lei, a sua profundidade. Se nós vivemos tudo aquilo que o Senhor nos propõe, então nós conseguimos ver o ressuscitado, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Não é o ver para crer, não basta, mas é necessário que eu viva para crer. Continua. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Ora, vendo Jesus, já não o tratam mais como humano, sabe que estão diante do ressuscitado. E se ajoelham diante de um Deus, diante de Deus. Mas alguns duvidaram do quê? Do ressuscitado, não de si mesmos. Será que conseguirei viver assim? Será que serei fiel? Na próxima questão que me fizerem, eu não trairei o Senhor? E assim sucessivamente. Tenhamos isso claro, irmão e irmã. É isso, é este o questionamento. Nós, muitas vezes, também duvidamos de nós mesmos. Mas o Senhor nos chama a ter fé nele e acreditar também em nós. Que se Ele nos dá graça, nós também podemos. Mas até onde vai a nossa fé? Então Jesus aproximou-se e falou:
Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aqui vemos o que Jesus diz aos seus discípulos agora, com a nova missão que nasce. Toda autoridade sobre o céu e a terra está nele, não aquela que nós queremos. Onde ele deve de ser o juiz segundo a minha vontade, os meus princípios, agir segundo aquilo que eu acho que Deus deve de fazer. Vemos que Jesus recusou tantas vezes isso. Até mesmo o trono que Satanás lhe oferecera. Mas Jesus tem toda a autoridade, não conforme a nossa mentalidade, a mentalidade satânica, mas sim conforme o poder de Deus. E agora nos confia uma missão. Primeiro, ide, movimento. Devemos de caminhar, ir adiante, não retroceder. Fazei discípulos meus todos os povos. Ora, discípulo quer dizer aquele que aprende, aquele que tem discernimento. Então, todos os povos devem de aprender com Jesus, não conosco. Discípulos dele, não nossos. E Jesus ainda diz, batizando-os, submergindo-os na vida trinitária, na vida do amor, o amor divino, o mesmo amor que nós devemos de viver. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, o que o Senhor nos ordenou. Meditamos ao longo da semana os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E assim encerra Jesus o Evangelho de hoje, mostrando que estará conosco até o fim do mundo. Não mais da forma que nós pensamos, como os apóstolos viram, mas agora a sua presença vive real dentro de nós, como sacramento, como vida nova, como transformação. Mas até onde, irmão e irmã, nós temos essa fé em Jesus? Até onde vivemos dele? Até onde confiamos e agimos segundo a sua vontade e sua palavra? A primeira leitura de Atos nos diz: no meu primeiro livro, a Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi elevado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vemos a conclusão de um discurso, como ouvimos no Evangelho, se fechou o modelo de discurso de Jesus. E aqui também, e agora vai mostrar como o Espírito Santo continua agindo, mas agora através da igreja. E o que temos ainda diante de nós, irmão e irmã? Que agora temos esta ação, Jesus que sobe ao Pai depois de 40 dias. Mas Jesus já não estava no Pai, sim, desde a ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no Pai. E agora Jesus termina, por assim dizer, a sua fase de aparecer fisicamente ressuscitado aos discípulos. E terá a sua presença através do Espírito Santo doado a nós. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia, e apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Vemos então a concretização no tempo de Jesus com os seus apóstolos e com o povo de Israel. Jesus ressuscitado que apareceu e se manifestou de tantas formas. Agora avisa seus discípulos que derramará seu Espírito Santo sobre cada um deles e que devem de estar esperando este momento. Mas esses mesmos anjos que aparecem na ascensão de Jesus ao céu dizem: que estais aqui, em vez de continuar a missão. Ele voltará. Mas para que ele volte, deveis de cumprir aquilo que ele mandou, como escutamos no Evangelho. E assim devemos de nos questionar: realmente temos nos colocado a realizar o que Jesus nos pede, nos ensina, nos manda, nos envia a realizar? Ou temos permanecido parados, firmes, no mesmo lugar, como quem acredita que não importa a minha ação, tudo acontecerá? Tenhamos em conta, irmão e irmã, que devemos de nos abrir à presença do Senhor, à sua graça, à sua misericórdia, e que assim sucederá também em nossas vidas. A manifestação da presença do Espírito Santo desde que realizemos aquilo que Ele nos pede. O salmo de hoje é o salmo do cântico da arca, elevada ao templo, que é levada a Jerusalém. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, que hoje é relido de forma cristológica, onde vemos na ascensão do Senhor a sua subida aos céus, esta subida feita por aclamações. O Senhor que de humilhado agora é exaltado e revela o rosto de Deus, a glória de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem. E por fim, na segunda leitura, na carta aos Efésios, que nos diz: Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Vemos o que diz São Paulo, que pede o espírito de sabedoria sobre nós para que vejamos a Deus e que o conheçamos, tenhamos uma intimidade verdadeira com Ele, que abra o nosso, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Vemos aqui o que São Paulo está dizendo da realidade da nossa fé, onde vemos o imenso poder de Deus em favor de nós, mas nem sempre reconhecemos, nem sempre enxergamos, porque focamos tanto em coisas pequenas, em coisas mesquinhas, no mal, e não percebemos toda a ação e misericórdia de Deus. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. E, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas também ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal.
Vemos então todo o poder do Pai manifestado no Filho, onde o Filho está acima de tudo e se torna assim a cabeça, o guia da eclésia, da comunidade reunida. Ele deve de nos guiar definitivamente ao Pai, pois nele vemos toda a manifestação do poder através das Escrituras, através da sua vida e também esta mesma ação em nossas vidas. Mas até onde realmente temos esta fé, esta entrega, esta dedicação àquilo que o Senhor nos propõe? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos nesta intimidade com o Espírito Santo, permitindo que Ele haja em cada um de nós, para que assim, através de seu amor, de sua ação, de sua graça em nossas vidas, possamos crescer cada vez mais na santidade, amando o Senhor e permitindo que Ele também nos eleve pela obra do Espírito Santo em nós. Um dia possamos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.